Verdade da Fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Vamos imaginar que você é Deus e você está contemplando só por um instante o mundo que você criou. O que você viria? O que você enxergaria? Você é Deus e você está vendo o mundo que você criou. Você olharia, vamos dar uma olhada nos becos e nas vielas das grandes cidades do mundo. Você é Deus e você está olhando as grandes cidades do mundo. Os becos, as vielas das grandes cidades do mundo. Frankfurt, Zurique, Rio de Janeiro, Nova York, Xangai, Paris, São Paulo, Recife, Chicago, Belo Horizonte, as grandes cidades do mundo. Você está olhando para elas. O que você vê? Nos becos e nas vielas das grandes cidades do mundo, gente comendo restos de comida. Outros fumando crack. Gente morando e dormindo ao relento, debaixo de papelão. Gente suja, cheia de piolho. Você é Deus e você está olhando para o mundo. Mas como você é Deus, você não pode só olhar para as grandes cidades do mundo. Você tem que olhar para as periferias das cidades pobres do mundo. As periferias pobres do mundo. Bombaim, Lima, no Peru, Maputo, em Moçambique, Luanda, em Angola. As grandes cidades pobres do mundo, São Paulo, os arredores de São Paulo, as palafitas que ficam nos arredores de São Luís do Maranhão. O que você veria? Cortiços, gente passando fome. Pensões imundas. Mas não desista, você é Deus, você tem que olhar o mundo que você criou. Vamos dar uma passeada pelo mundo do crime, que está acontecendo agora, nesse exato momento. Sequestros, tráfico internacional de armas. Agora está acontecendo, alguém está vendendo droga. Alguém está empacotando e prensando cocaína numa prensa em algum lugar. Crimes, furtos, roubos. Você é Deus, você está vendo isso tudo. Vamos imaginar, você é Deus. E aí você tem que ir nos presídios, as delegacias de polícia imunda, não só do Brasil, da Turquia. As delegacias imundas que fizeram do ser humano um objeto jogado lá, esquecido dentro dessas delegacias, sem dignidade humana nenhuma. Mas não pode desistir ainda, porque você é Deus, você está olhando o mundo que você criou. Vamos dar uma passeada nos hospitais, nas UTIs. Tem gente hoje morrendo de câncer, cirrose hepática, hepatite C, HIV, doenças sexualmente transmissíveis. Tem alguém hoje que está dando os últimos suspiros em alguma clínica perdida da África que não tem remédio e nem tem médico. Suja, imunda. Você é Deus, você está olhando, não desista. Porque nós ainda nem passamos pelos hospitais psiquiátricos. Que hoje tem gente babando pela boca dentro de um hospital psiquiátrico. Tem hoje alguém amarrado numa cama se debatendo. Agora, você criou esse mundo e você está olhando para ele.
clínicas de alcoólatras, clínicas de desintoxicação de pessoas viciadas em tóxico. Mas não desista, porque nós ainda não vimos tudo. Temos que olhar para os acampamentos de refugiados de guerra, as guerras étnicas, militantes mirins com rifle AR-15, que estão lutando hoje em alguma milícia da África ou nos morros do Rio de Janeiro. Mas não vamos desistir, porque ainda nós nem fomos para a casa e para a residência das pessoas, os apartamentos. Hoje, em algum apartamento, aconteceu uma briga do marido xingar a mulher de palavrão na frente dos filhos. Hoje está acontecendo em algum lugar, da mulher está jogando prato na direção do marido, e o prato não acerta, espatifa na parede da casa. Hoje está acontecendo, alguém está sendo sexualmente violentada pelos seus próprios parentes, uma menina está sendo bolinada dentro de casa por um adulto, violentada sexualmente por um adulto. Algum rapaz hoje está sofrendo alguma forma de violência sexual em algum lugar, porque alguém está abusando dessa criança. E você criou esse mundo e você está olhando para isso. Com que olhos você viria esse mundo se você fosse Deus? É muito importante a gente fazer essa pergunta, porque o pai dessa parábola é Deus, Pai. E o filho que sai de casa somos nós. É a nossa história, é a história da humanidade. E onde é que esse filho termina? Ele se encontra dentro de um chiqueiro de porcos. E o olhar desse pai na direção desse filho é o olhar de Deus na direção da humanidade. E a pergunta que nos vem à mente é uma só: o que foi que aconteceu? O que é que deu de errado? Como foi que se deu o processo em que esse moleque, que vivia numa casa, que o pai era um homem bom e generoso, que vivia numa casa que ele era um homem digno, e ele preferiu sair dessa casa? E a pergunta é: o que é que leva alguém a sair de um relacionamento que lhe dá segurança, conforto, e acabar num chiqueiro de porcos? O que é que faz uma pessoa desistir de uma casa e de um pai? Porque essa é a história da humanidade. O que é que faz uma pessoa desistir desse relacionamento para terminar os seus dias num chiqueiro de porcos? O que é que esse jovem fez? Por que que ele saiu dessa casa? Eu fico me perguntando. Porque esse era um homem bom. Esse era um pai que tinha tudo para segurar os seus filhos perto dele. E um dos filhos chutou o pai e disse: eu vou embora. Me dá a metade da minha herança que eu quero ir embora daqui. Algumas coisas me chamam muita atenção nesse filho. No processo que fez esse filho sair de casa, e o processo dele sair de casa, prestem atenção, é lento. Ninguém vai dormir à noite bom e acorda de manhã safado. Preste atenção, que ninguém vai dormir à noite honesto e acorda de manhã ladrão. Ninguém. O processo é lento, é gradual, é progressivo.
Ele saiu de casa, mas não foi de um dia para o outro que ele terminou num chiqueiro. Ele saiu de casa, mas não foi de um dia para o outro que ele terminou em penúria, na desgraça. Não foi, foi lento, foi um processo que levou alguns anos. O que foi que fez esse rapaz sair de casa? Porque se a gente aprender isso e se a gente entender esses princípios, eu acho que nós podemos entender um pouco sobre a humanidade no estado em que nós nos encontramos. Porque a humanidade se encontra num estado adoecido. O estado em que está o mundo hoje é tão doente que a Bíblia usa uma expressão para o mundo. Diz assim: o mundo jaz no maligno. Jaz. O verbo jazer é um verbo que indica morte. Você só usa o verbo jazer quando você fala de alguma coisa morta. Daí que o verbo jazer deu a palavra jazigo. Jazigo é sepultura. O jazigo da família, quer dizer, a sepultura da família. Porque o verbo jazer só é usado com morto. A Bíblia diz que o estado da humanidade é tão decadente que ele jaz no maligno. Está morto no estado de malignidade. Como que se deu isso? Você é Deus, você está olhando para o mundo e dizendo assim: mas como que se deu isso? Na história do filho pródigo, nós temos algumas respostas que Jesus nos deu, como que a humanidade chegou no estado em que chegou. Primeiro, esse jovem saiu de casa porque ele acreditou que a felicidade é uma construção individual. Ele acreditou que a felicidade é uma construção individual. Eu posso ser feliz sozinho. Basta que eu tenha grana no bolso. Eu posso ser feliz sozinho. Se eu tiver dinheiro no bolso, eu posso ser feliz. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. A única coisa que eu preciso para ser feliz é grana no bolso. Ele acreditou nisso. Que foi o que esse filho fez. Eu vou embora para um lugar distante, começar uma nova vida. E eu não estou nem aí se você vai ficar para trás, ferido, triste, aborrecido. Eu não estou nem aí se eu estou ferindo você. Eu vou embora ser feliz. Pergunto: é possível uma pessoa sozinha construir a sua felicidade? Eu mesmo respondo: não. É impossível. Isso não existe. Principalmente quando no processo de você fazer a sua felicidade você machuca alguém. É impossível. E esse filho acreditou que podia ser feliz, largando a casa, ferindo o coração do velho pai dele, chutando tudo. Mas eu vou ser feliz. Não vai. Você está criando o seu inferno. Nessa parábola do filho pródigo, é interessante que esse rapaz teve uma segunda atitude que é muito ilustrativa do comportamento da humanidade. Que às vezes a gente fica se perguntando como é que o mundo se atolou do jeito que ele se atolou. Por que nós estamos já com algumas batalhas e guerras perdidas? Queridos, tem algumas batalhas e guerras da humanidade que estão perdidas. Querem ver algumas que estão perdidas? A batalha da humanidade contra as drogas, tóxico, é uma batalha perdida. Não adianta, acabou, não tem jeito. Essa batalha nós já perdemos. A opção que a humanidade tem hoje é ou legaliza ou vai viver eternamente nessa questão. E legalizar não é uma solução. Legalizar é decretar a desgraça e a morte de milhões de pessoas
Que você pode beber uma bebida alcoólica socialmente, mas você não pode cheirar uma carreira de cocaína socialmente. É uma batalha perdida. Porque desgraça milhões de pessoas ao redor do mundo e é um negócio que custa bilhões de dólares. Batalha perdida. Quer ver outra batalha perdida? A batalha ecológica. Batalha ecológica. Está perdida. Nós condenamos o nosso planeta a se acabar antes do tempo. Por quê? Qual é a razão pela qual o nosso planeta se encontra do jeito que se encontra? Por quê? Pela segunda razão que eu vejo que esse rapaz saiu de casa. Sabe por quê? Esse rapaz acreditou que é melhor curtir o presente do que se preocupar com o futuro. Esse rapaz acreditou que é melhor curtir o presente do que se preocupar com o futuro. Eu vou viver a minha vida agora, eu não posso esperar. Eu não vou esperar, eu não vou ficar esperando o meu velho pai morrer, porque ele tem cara de que vai viver muito tempo ainda. Eu quero logo o meu dinheiro agora, e eu vou viver a minha boa vida já. Que foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele não investiu no amanhã. Vou viver o meu hoje. E viver o hoje é terrível. Porque viver o hoje, só o hoje, significa que você está tomando emprestado do futuro. Tem um livro excelente que o Eduardo Gianetti da Fonseca escreveu. Eduardo Gianetti é economista aqui da USP. Mas ele é filósofo e ele escreveu um livro muito interessante que é O Valor do Amanhã. E eu já tinha lido 2 outros livros dele, O Auto-Engano e Felicidade. E aí eu vi na livraria O Valor do Amanhã. E aí virei a capa do livro e dizia assim, juro e tal, de juro. Eu falei, então não vou ler não. Negócio de juro, eu não sou economista, eu não me preocupo com o negócio de juro. Mas aí eu comecei a folhear o livro. E foi um dos melhores livros que eu já li. O Valor do Amanhã, Eduardo Gianetti. Porque ele disse o seguinte, a tese do livro dele, eu li de uma sentada. Li, eu acho que em menos de 48 horas. Peguei o livro e aqueles livros que a gente começa e não para de ler. A tese do livro é o seguinte, tudo na vida obedece à lógica do juro. Tudo, todo ser humano, todo vegetal, todo animal, toda vida animal ou vegetal ou humana vive na lógica do juro. O que é a lógica do juro? A lógica do juro é a lógica de emprestar e tomar dinheiro emprestado. Quem empresta está oferecendo dinheiro e cobrando por aquele dinheiro. Quem toma emprestado está pegando dinheiro e está se dispondo a pagar por aquele dinheiro que pegou. Isso é o juro. Então você quando compra um carro, a prestação, você vai comprar um carro a prestação, 36 prestações, você entra na lógica do juro. Eu compro o carro e vou pagar por esse valor ao longo de 36 meses. Quem empresta o dinheiro para mim, seja banco, seja agiota, seja o pai, seja quem for, está abrindo mão de um dinheiro e me entregando na mão aquele dinheiro para que eu possa comprar e fazer do dinheiro o que eu quiser. Só que ele vai cobrar por aquele dinheiro. E essa cobrança do dinheiro chama-se juro. Então o juro tem 2 pontas, quem pega e quem empresta. O que pega o dinheiro emprestado está sacrificando o futuro em nome do presente. Pense comigo se não é assim. Eu quero ter esse carro, mas não tenho dinheiro. O que eu faço? Eu não quero esperar 5 anos para comprar o carro e ficar juntando todo mês. Então eu vou fazer o seguinte, eu pago por isso. Mas para pagar por isso eu sacrifico, durante 36 meses eu estou sacrificado. Então eu comprometi o meu futuro para ter o carro hoje. E o cara que me emprestou o dinheiro, na outra ponta? O cara que me emprestou o dinheiro sacrificou o presente em nome do futuro. Ele sacrificou
Tem o dinheiro agora, ele abriu mão desse dinheiro, ele vai sacrificar o presente dele, mas ele pensa assim, mas daqui a 36 meses eu tenho mais. O Ricardo vai me pagar mais. E aí a lógica do Gianetti é a seguinte, tudo na vida é a lógica do juro, tudo. Você, por exemplo, quando está comendo uma comida que você sabe que vai lhe fazer mal, você está tomando dinheiro emprestado do seu futuro. Dinheiro não, você está tomando tempo da sua vida emprestada. Que eu chego para você e digo assim, olha, não coma esse torresmo que faz mal para a saúde. Isso daqui a 30 anos vai juntar colesterol. Aí você diz, não, daqui a 30 anos deixa que... Eu quero comer o torresmo agora, mas vai diminuir a sua vida em 5 anos. Você diz, mas o gosto do torresmo vale 5 anos de vida. Só que quando chegar lá na frente, você tiver que pagar os 5 anos de vida, aí você vai dizer, se eu soubesse... O que é que esse rapazinho fez? Ele comprometeu o futuro dele para ter a roda da cerveja, a roda do samba, para viver bem, para festejar com os amigos, e começou a pagar, e alguém disse, isso vai faltar para você no futuro. Não, quando faltar, eu me arranjo lá no futuro, eu estou disposto a passar necessidade. Mas eu quero festejar agora a vida. E ele gastou com prostitutas. Ia numa casa de prostituição dessas famosas e fechava a casa de prostituição. Pegava todas as prostitutas, levava os amigos e dizia o seguinte, a conta hoje é por minha conta. Vamos nos esbaldar. Vamos viver. Você está tirando da sua vida futura. E quando chegar o dia de pagar a conta, eu não sei se você lá na frente vai estar disposto a pagar a conta. Eu não sei se nós brasileiros estamos entendendo o que é que nós estamos fazendo quando a gente destrói com a mata amazônica. Porque hoje a gente diz, besteira. Não, besteira. Mas um dia essa conta vai voltar. Que nós estamos usando hoje aquilo que era para a gente estar investindo no futuro de amanhã, dos nossos filhos. Eu tenho a impressão que daqui a 3 ou 4 gerações, vão chegar rapazes aqui nessa igreja e vão dizer num sermão, vai se levantar um pastor aqui no sermão e vai dizer assim, eu não entendo como é que aquela geração, da primeira geração da Bethesda, não viu que era uma loucura o que eles estavam fazendo. E ninguém protestou. Que estavam queimando as matas lá em Rondônia, que chegou a fechar o aeroporto, destruindo com a natureza, e agora nós estamos tendo que comprar oxigênio na farmácia. Será que eles não viram que um dia nós íamos ter que pagar a conta? Da mesma maneira que quando eu olho para o rio Tietê, eu digo, não é possível que em 1958... as pessoas não viram que ia ficar assim, um esgoto feio, sujo, mal cheiroso. Será que eles não viram? Que irresponsabilidade. Porque as pessoas dizem, não, deixa que eu pago lá na frente. Mas quando chegar lá na frente, na hora de pagar, eu não sei se você está disposto a pagar. Tem uma terceira coisa que eu acho muito interessante nesse rapaz. Que ele saiu de casa porque ele acreditou que a natureza humana lhe seria solidária, que todo mundo era bom. Ele saiu de casa pensando que o mundo era cor-de-rosa. E era, porque ele tinha dinheiro no bolso. E quem tem dinheiro no bolso tem muitos amigos. Ele pagava a conta. E quem paga a conta é benquisto, é querido. Os bonitos, esteticamente bonitos, as pessoas inteligentes, hábeis, que têm dinheiro no bolso, são queridas. São queridas. Esse é o mundo. E aqui no Brasil, o mundo ainda
é mais terrível. Porque aqui no Brasil nós não temos preconceito racial. No Brasil é social. O preconceito no Brasil é social. Você é negro no Brasil, mas se você tem grana, você é aceito. O problema no Brasil é social, é falta. Existe sim um apartheid social no Brasil. As pessoas não gostam de lidar com gente pobre. Então, no Brasil, quem tem dinheiro é querido, é aceito. Quem tem dinheiro é aceito e é querido. E esse rapazinho aqui, da história do filho pródigo, está com a metade da herança do velho no bolso. E ele é querido. E ele é aceito. Lógico que ele é aceito e querido, porque quem tem dinheiro é bem aceito. Só que chegou um dia que veio uma fome naquela terra, houve um problema na economia, e naquela época, imagine, nos tempos de Cristo, pré-capitalista, não havia banco, não havia sistema financeiro, não havia nada disso. Não havia serviço social nenhum, não havia previdência, não havia nenhuma proteção do cidadão. Quando vinha uma fome, quem não estava preparado morria. E ele, o rapazinho, vinha gastando e gastando e gastando e gastando, e a roda da cerveja e as amizades, mas veio a fome. E aí ele descobriu a real face da humanidade. Ele ficou só. Amigo, eu conheço muita gente que larga das amizades, do amor, da família, que chuta todo mundo porque você é ágil, você é esperto, você é inteligente, você é bonita, você é benquista, e você vai vivendo como se o mundo fosse um mar de rosas e que você tem tudo aos seus pés. Mas deixa eu lhe dizer, amigo, você um dia vai envelhecer. Um dia você vai ficar enrugada, você vai adoecer. E aí nesse dia você vai descobrir a real face da humanidade. A real face da humanidade. Eu não tenho ilusões. Eu não tenho ilusões. As pessoas me querem muito bem, etc, ppp, popopô, porque eu sou pastor, eu falo, eu sou uma pessoa carismática no púlpito, mas deixa o pastor Ricardo ter um derrame cerebral e ficar babando pelo canto da boca aqui. E vir falar... Sabe o que vai acontecer? Maior parte dos membros que eu amo, o pastor Ricardo. Esse velho chato, a gente nem entende o que ele está falando. Vou atrás da igreja mais interessante. Porque assim é a humanidade. Assim é a humanidade. Nós não temos que ter ilusões. Ele achava que o mundo era todo amigo dele, todo mundo era chapinha, todo mundo é querido, todo mundo é bom, o mundo é ótimo. Não é. Não é. Você tem que criar raízes de amizade sólidas com as pessoas que você vai amar e que vão lhe amar e que você vai construir uma história junto com eles, porque são esses que vão caminhar com você nos últimos dias. Jesus morreu na cruz e aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus foram embora. E era Jesus, foram embora. A natureza humana não é sempre solidária. Deixa eu falar uma outra coisa. Esse rapaz acreditou que ele podia se superar a qualquer momento. Ele acreditou na solidariedade humana e o melhor amigo que ele tinha deu para ele o emprego de cuidar de porco. Bom amigo, hein, cara? Amigão que você é, hein? E cuidar de porco
que nem a comida ele tinha para cuidar dos porcos. Ele tinha que esperar os porcos sobejarem para comer as bolotas que sobravam dos porcos. Grande amigo, hein? Valeu, carinha. Ter amigo com você, quem tem amigo com você, tá bem na fita. Que consegue para cuidar de porco e nem dá um prato de refeição por dia. Mas ele saiu de casa pensando assim: por mais difícil que seja a situação, eu ainda me supero. Eu consigo sair. Dá para me superar. Porque essa é a cabeça da maioria dos jovens. Eu vou falar para vocês um defeito no meu caráter que eu adquiri quando eu era jovem, rapaz, adolescente. Defeito no meu caráter era o seguinte: eu era inteligente e a minha inteligência conspirou contra mim, muito. Eu fazia naquela época, chamava ginásio, e eu era vagabundo, não estudava, mas eu tinha a seguinte consciência: na última semana eu estudo e passo. E era isso mesmo, passava o ano vagabundando. Quando chegava nos últimos dias do exame, eu varava 2 ou 3 noites, tomando lá café à noite, e aí fazia a prova, passava. Isso é um defeito de caráter, que vai conspirar contra mim. Um dia eu me supero. Esse rapaz saiu de casa pensando assim: não, deixa que eu resolvo. A situação está ruim, mas eu consigo me superar. Eu tenho forças. Só que ele foi atolando, e foi atolando, e foi atolando, e foi atolando. E no dia que ele quis sair, não tinha mais como. E ele está dentro de um chiqueiro de porcos. Essa é a lógica que muitas vezes gente se mete em rascada de relacionamentos adúlteros. Que o cara diz assim: não, tô nessa relação aí com essa mulher, mas eu saio a hora que eu quiser. E aí você vai se atolando, e vai se atolando, e vai se atolando, e uma coisa puxa a outra. E quando você quer sair, não sai. Que é a lógica do adolescente quando fuma. Que você chega para qualquer adolescente que está fumando para se exibir no colégio e diz: cara, para com isso, que isso aí vai te matar um dia. Não. Eu não sou nem otário, eu consigo parar a hora que eu quiser. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu saio qualquer dia. Não conseguiu. Está dentro de um chiqueiro de porcos. E dentro do chiqueiro de porcos, a expressão que a Bíblia usa é assim: e ele caiu em si. Eu não vou conseguir sair daqui. É Sansão. Lembra da história de Sansão? Sansão brincando com o pecado, pinicava aqui, dava uma bebericadazinha ali no pecado, e chegava para Sansão, as pessoas amarravam Sansão e ele rompia. Eu me supero. E uma coisa foi puxando outra, e uma coisa foi puxando outra, e uma coisa foi puxando outra. E um dia ele revela o segredo dele no colo de Dalila. Dalila raspa o cabelo dele. E a Bíblia diz: e Sansão não se deu conta que o Espírito Santo de Deus saiu da vida dele. E quando ele estava preso. E vocês sabem qual foi o fim de Sansão? Vazaram os 2 olhos dele e o amarraram como um animal para passar o resto da vida dele ao redor de uma moinha, rodando a moinha como um bicho. Sabe por quê? Porque ele pensava assim: um dia eu me supero e saio dessa. Não sai. Você sabe o que é que me curou desse meu defeito de caráter, de dizer um dia eu me supero? Correndo maratona. Porque eu comecei a correr e me tornei um maratonista. E na maratona tem uma lição importantíssima para todo maratonista. Em maratona, você não se supera,
Maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Primeira vez que eu fui correr uma maratona, eu estava na linha de largada aqui, do meu lado tinha um médico. Aí o médico perguntou para mim assim: você já correu antes? Eu digo: não, nunca corri. Ele disse: você está preparado? Eu digo: mais ou menos. Aí ele usou essa expressão para mim. Ele olhou para mim e disse assim: olha, se você não estiver preparado, não tente, você não vai conseguir. Porque em maratona não existe essa eu me supero. Não, eu tô mal treinado, joguei uma bolinha ali com o pastor Mário a semana passada, dá pra ir. Não dá. Não dá. Porque quando você chega no quilômetro 38, e aí eu brinco com a moçada que corre maratona comigo, eu digo: no quilômetro 38, separa os homens dos meninos. Porque no quilômetro 38, quem está preparado vai, quem não está, fica na beira do caminho. Fica, não tem jeito. Fica na beira do caminho. Eu já vi gente vomitando, já vi gente caindo, já vi gente tendo convulsão na beira do caminho. Fica, não tem jeito. Não se atreva a correr se você não estiver preparado. Porque são 42 quilômetros correndo. A vida é assim. A vida é assim. Nós ficamos prometendo a nós mesmos: um dia eu saio, um dia eu saio. E ele foi atolando, e foi atolando, e foi atolando. E você sabe o estado que ele chegou? Ele está comendo as alfarrobas, que são as bolotas que serviam de comida para os porcos. E aí ele falou: e eu vivia dizendo a mim mesmo que conseguia sair, e não consigo mais. E lá está ele no fim da picada. Mas a história desse rapaz não é assim tão sinistra, porque ele saiu. E o que fez esse rapaz sair da situação em que ele se encontrava? 3 coisas que fizeram esse rapaz sair dessa situação em que ele se encontrava. Primeira, cada um de nós tem dentro de nós um poder que é preservado por Deus. É o poder de dizer sim ou não. Não importa que você seja viciado, toxicômano, que você seja uma pessoa iracunda, que você seja uma pessoa presa, não importa. Dentro de você tem uma força que é preservada por Deus, que é a força de dizer sim ou não, que os teólogos chamam de livre-arbítrio. Você ainda pode dizer sim. Porque esse rapaz, dentro do lugar onde ele estava, a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu. Neste lugar, eu vou me levantar. Essa decisão, queridos, o inferno não pode impedir. Na hora em que o homem diz assim: Deus, eu quero dizer sim, Deus diz assim para o diabo: sai, agora você não vai influenciar nada, porque agora ele vai tomar uma decisão. Essa hora aí não tem inferno, não tem força esotérica, não tem força de zodíaco, não tem força maligna, não tem maldição hereditária, não tem nada. Nessa hora que a pessoa diz sim, Deus, o Senhor preserva esse direito para você se levantar e você começar uma nova vida. E esse rapaz disse: eu vou me levantar. E ele se levantou. Por que é que esse rapaz pôde sair do lugar onde ele estava? Porque as relações nossas com Deus não são mais legais. As nossas relações com Deus são agora de afetos. Afetos. A Bíblia diz que quando o pai viu o filho, o que é que a Bíblia diz? Que se encheu o coração do pai de quê? De compaixão. Não tem mais nada legal a ser resolvido para a nossa salvação. Nada. Tudo que era da parte legal, jurídica, está resolvida na cruz do Calvário.
Não tem mais nada. A cruz do Calvário já resolveu toda a questão. Este Ricardo Gondim infringiu o 7º mandamento, o 8º mandamento, o 3º mandamento da lei de Deus. Jesus disse, não, isso aqui já está resolvido. Ele quebrou o código religioso judaico do capítulo 32 de Deuteronômio. Não, isso aqui já está resolvido. A cruz já resolveu o problema da lei. Está resolvido. A nossa questão com Deus agora é de afeto. Você pode voltar para casa hoje, porque a relação de Deus com você é uma relação de afeto. Você pode sair do lugar em que você está, porque Deus olha para você afetuosamente, como um pai olha para o próprio filho. E não tem mais nenhuma questão jurídica para resolver. É só uma questão de abraço, é só uma questão de afeto, é só uma questão de amor, porque toda a parte jurídica está resolvida. E esse filho voltou para casa, porque Deus podia lidar com ele com a lei e dizer, olha, vamos aplicar aqui agora a lei nesse aqui, você pecou aqui, o salário do pecado é esse, não, isso aí já está resolvido, agora é abraço, agora é cura, você pode voltar para casa, porque o Deus que lhe espera, não lhe espera com chicote na mão, o Deus que lhe espera, espera com os braços abertos para abraçar os seus filhos. E eu vou terminar dizendo assim, para todos existe a possibilidade de uma nova história, um novo começo, para todas as pessoas. Por que é que você pode sair do estado em que você está? Não importa que você tenha descido até o chiqueiro dos porcos, não importa. Você pode começar uma nova história, porque o pai, quando recebeu o filho, qual foi a expressão que o pai disse? Vamos fazer festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Sabe o que é reviveu? É começar tudo de novo. É começar uma nova história. Se você voltar para Deus hoje, você pode começar uma nova história. Eu gosto sempre de dizer que Deus da Bíblia é o Deus do daqui para frente. Daqui para frente. E daqui para trás? E o que ficou para trás? O que ficou para trás nós vamos esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu vou agora do daqui para frente. Você pode começar um daqui para frente com Deus. É difícil, porque os processos de Deus são graduais. São passo a passo. Mas você tem pelo menos 3 garantias. Quais são as garantias? Você tem a garantia de que você pode dizer sim. Você tem a garantia de que você vai correr para os braços amorosos de um pai bom. E terceiro, você tem a garantia de que Deus quer escrever com você uma nova história para a sua vida. Não interessa se você já se divorciou, se você já cometeu aborto, se você já matou, se você já cometeu crime, se você já estuprou. Não importa se você já fez falcatrua, mentiu, deu desfalque. Não importa se você foi desonesto, traficou droga. As coisas mais horrorosas, não importa. Você pode começar um novo capítulo da sua vida, do daqui para frente com Deus hoje. Em nome de Jesus. Pai bendito, acabamos de ouvir uma reflexão na sua palavra e contando com a ajuda do seu Santo Espírito para nos ajudar a experimentarmos cada vez mais o pão do céu, o pão que alimenta a nossa alma, o nosso coração, a termos experiências profundas contigo, a termos a percepção da sua graça, do seu amor, da sua bondade e da sua doce presença conosco. Que cada um que ouve esta programação possa, Senhor, ser alcançado por essa graça, pelo toque do Teu Santo Espírito, levantar-se de sua angústia, do pó em que se encontra e caminhar seguro e firme, sustentado pelas Tuas mãos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.